Olá, muito boa tarde. Espero que todos tenham tido um bom horário de almoço. E vamos dar continuidade, então, às nossas atividades deste primeiro dia do primeiro Fórum CACB 1000, uma realização da CACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, e FACID, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Distrito Federal e entorno. Para que estejamos aqui, nós precisamos agradecer aqueles que nos ajudaram a realizar este encontro. São eles os nossos apoiadores, Governo do Distrito Federal, Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal TerraCap, GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. Aos nossos patrocinadores, Sebrae, CertSign, a sua identidade na rede, Souza Cruz, Boa Vista Administradora de SCPC Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E também ao apoio institucional CBMAI, Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CONAGE, Confederação Nacional dos Jovens Empresários, CNME, que é o Conselho Nacional das Mulheres Empresárias, Empreender, Progerex e Integra. A palestra que abre este nosso período da tarde tem como tema, como eu avisei antes, sustentabilidade econômica. Para falar sobre ela, eu quero convidar ao palco o presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro, senhor Sérgio Besserman Viana. Por favor, seja bem-vindo. O nosso palestrante tem 1 hora para fazer a exposição do seu tema. Passo, então, a palavra ao nosso palestrante, Sérgio Besserman Viana. Estão me dando orientações aqui de foto. Aí não... Bom, muito obrigado, acima de tudo, muito obrigado, CACB, pelo convite. É uma honra estar com vocês. Eu participo, de certa maneira, dos trabalhos, eu pertenço a 2 conselhos da Associação Comercial do Rio de Janeiro, creio que o meu presidente deve estar por aqui. E é uma oportunidade também da minha militância, da minha vida. Eu fui solicitado a falar sobre o tema sustentabilidade. E vamos começar. Meu objetivo não é trazer aqui nenhuma resposta, solução, receita, cartilha. Isso, certamente, cada um nos seus negócios, vocês entendem muito mais de como lidar na prática com os grandes temas, água, resíduos, etc. e tal, do que eu. E também, de qualquer forma, não sigam ninguém. Bom, a mim, especialmente, não me sigam. Meu irmão dizia que todo economista brasileiro, sem exceção, é careca. Isso é porque carecas, de 20, 30 anos, todo santo dia, sai, meu Deus, errei de novo. Errei de novo. E, como vocês veem... Mas também não sigam ninguém, nem um líder político, nem um líder intelectual, nem uma rede de cientistas, porque a situação é grave demais para que a gente possa se dar ao luxo de seguir alguém. Se a gente seguir alguém e esse alguém tiver certo, demos sorte. Mas se a gente seguir alguém e esse alguém não estiver certo, não tem mais tempo de voltar atrás e começar de novo. Nós não estamos num momento qualquer da história da humanidade. Os senhores, senhoras, seja como empreendedores, seja empresários, seja como indivíduos e cidadãos, todos nós temos a bênção ou a maldição, depende, de estarmos vivendo num período muito especial da história da civilização. Isso existe. A história não é monotônica, ela não é todos os momentos igualmente relevantes. Isso vale para uma civilização, para um país, para uma cidade ou para cada um de nós. Tem uma hora que você decide, eu vou casar com ela ou não vou casar com ela, eu vou para esse emprego ou eu vou fazer aquilo outro, eu faço essa viagem ou não faço essa viagem. Tem momentos que são mais decisivos do que os outros. E nós estamos, agora,
e pelos próximos 20, 30 anos, 2, 3 décadas, vivendo um desses momentos muito decisivos da história da civilização. Eu vou falar de um monte de coisas, mas eu não quero fazer suspense. Basicamente, o que nós vamos estar decidindo não tem nada a ver com o fim do mundo, com o fim do planeta, fim da civilização, nada disso. Nós vamos estar decidindo uma coisa igualmente importante, é quem nós somos. Nós somos aqueles, pela primeira vez em toda a história da humanidade, talvez com o controle do armamento nuclear, a gente tenha tido um preâmbulo disso. Mas mais orientações, sigamos-las disciplinadamente. Tudo bem, Janete? Nós estamos num momento, de certa forma, inédito, então não adianta ser otimista ou pessimista, nós vamos descobrir, na verdade, nós vamos construir. E se vocês me perguntarem, você vai falar de sustentabilidade, que diabo é isso de sustentabilidade? Eu diria que o cerne da questão é essa. Quem nós somos? Nós somos aqueles que damos algum valor à vida e ao tipo de vida que vão ter as pessoas daqui a 40, 50 anos, 100 anos, ou até mais. Hoje a gente já afeta um tempo maior do que esse. Se a humanidade for extirpada amanhã, o nível do mar vai continuar subindo nos próximos 500 anos, por conta das emissões de gases de efeito estufa que nós já fizemos. Então, quem nós somos? A gente dá algum valor a isso? A como vai ser a vida do meu neto, o dia que eu tiver? Ou nós somos aqueles que não dão nenhum valor a isso? Tem o menor interesse nisso, vamos tocar nossas vidas do melhor jeito possível e azar, quem vai chegar aí depois é que decida. Ama o próximo. O cara que vai nascer, o meu neto, ele é próximo ou não é próximo, ele que se ferre, ou ele que se vire, ou qualquer coisa. É essa decisão que nós vamos estar tomando e esse é o nome do jogo. Geralmente, quando se chama alguém para falar de sustentabilidade, a expectativa é que ele venha falar da importância de proteger o meio ambiente, de harmonizar as atividades produtivas, e o comportamento, o consumo, de modo a afetar o mínimo possível o meio ambiente, porque nós temos que assumir nossas responsabilidades com o planeta e cuidar do meio ambiente. Essa visão, que realmente existiu, predominou e ainda está muito nas nossas mentes e corações no século XX e até hoje, ela rigorosamente não faz nenhum sentido. O meio ambiente, a natureza do planeta está se lixando para nós. Nós, e isso é o mais importante, não temos poder nenhum para fazermos mal à natureza do planeta. Esta é uma ilusão infantil, decorrente da onipotência narcísica de toda criança. A humanidade é como se fosse uma criança ou um adolescente, decidindo se vai amadurecer ou não, se vai aceitar que existem limites ou não. E nós temos essa impressão de que estamos estragando o planeta e temos que salvar o planeta, porque, de modo muito compreensível, a gente tira da análise da realidade uma das dimensões que a realidade tem, que é o tempo. E o nosso tempo é curto, pequeno. O tempo da natureza do planeta é outro, completamente diferente, radicalmente diferente. Na verdade, ele é um tempo que nós não temos as capacidades mentais necessárias para efetivamente entendê-lo. A gente só calcula com o neocórtex aqui, mas a gente não entende mesmo. O nosso tempo é assim. Jesus esteve aqui há 2.000 anos, os faraós têm aí seus 4.000, 5.000 anos, as primeiras civilizações de Estado mais robustos, 6.000 talvez, pode um pouquinho mais. A agricultura, 11.000, 12.000 anos. O primeiro bebê idêntico a nós, Homo sapiens sapiens,
que, bem educado, estaria aqui concordando, discordando ou desinteressado pensando em outra coisa, tem 200 mil anos. A natureza do planeta está aqui, a vida está no planeta há 3, vocês são empresários, eu apelo ao senso de proporção de vocês. A vida está aqui há 3 bilhões e 600 milhões de anos. Só a vida pluricelular, a maior parte do tempo foram bactérias, mas só a vida pluricelular, essa maravilhosa biodiversidade que amamos, ela está no planeta há 654 milhões de anos, provavelmente mais, mas é muito difícil de achar fósseis preservados só de partes moles. E antes disso não havia as partes duras, esqueleto, dente, exoesqueleto e tal. Se a gente botar num relógio de 24 horas só a vida pluricelular, isso significa que nós, os humanos, chegamos aqui nos últimos, se a gente botar num relógio de 24 horas, esses 654 milhões de anos, e formos olhar os 200 mil anos que nós chegamos aqui, nós chegamos nos últimos segundos. Façam as contas. Nas 23 horas, 59 minutos e muitos segundos anteriores, o planeta já passou por problemas, não há palavras para descrever, mas incomensuravelmente maiores do que qualquer coisa que a humanidade possa sonhar em fazer nos dias de hoje. É desse jeito que nós damos nome às eras geológicas. Paleozoico, quer dizer, era da vida antiga. Aí ela acabou, veio a destruição completa, 90% das espécies marítimas extintas, outro tanto nas terrestres que eram menos. Foi eu costumava e vou continuar usando a palavra apocalipse, mas o meu chefe, meu reitor na Pontifícia Universidade Católica, minha praia é mais o Antigo Testamento. E ele me explicou, padre Josafá, que é ecologista, também, e reitor da PUC, que o Apocalipse do Novo Testamento, o Apocalipse em João, é uma mensagem de esperança. Eu disse, professor, acabei de aprender, mas a palavra do ponto de vista de marketing é imbatível. Foi um apocalipse. Acabou. Nós somos o topo da cadeia alimentar. Se vivêssemos lá naquele momento, com todas as forças que temos hoje, o exército norte-americano, a NASA, o exército da Rússia, a General Electric, a Petrobras, a Vale, as associações comerciais, o Flamengo, tudo que a gente tem, a chance de sobreviver um de nós tenderia fortissimamente a zero. Uma vez, paleozoico, era da vida antiga, acabou. 5 a 10 milhões de anos depois, tentem entender esse tempo, não é um tempo entendível, a gente sabe calcular, 5 milhões de reais, 5 milhões de laranjas, tentem pensar 5 a 10 milhões de anos. Nesse prazo, que para nós é impensável, a natureza se recuperou, toda uma nova vida surgiu, nós demos a ela o nome, Deus mandou a gente dar nome às coisas, nós demos o nome a ela de Mesozoico, era da vida média, que daqui a pouco acabou de novo, em outro apocalipse. Foram 30 e tantas extinções, 33 extinções fortes, 15 muito fortes e 5 apocalipses, que na biologia e na geologia recebem exatamente esse nome, as 5 grandes extinções. Quando o Mesozoico acaba, uma extinção muito parecida com a atual, 2 bilhões de anos em que a biodiversidade se reduziu por razões naturais, atualmente foram as eras glaciais, e aí um evento externo catastrófico acontece, um asteroide caiu na península de Yucatán, no Golfo do México, extinguiu os dinossauros, quase todos os dinossauros, sobraram os perus, as galinhas, os canários, os periquitos australianos e as famílias oligárquicas na política brasileira, que sempre dão um jeito de se adaptar, têm uma resiliência enorme e conseguem sobreviver. E abriu caminho para nós. Os mamíferos são anteriores aos dinossauros, mas nós não éramos competitivos.
Veio então o que nós chamamos de Cenozoico. Nós somos a última camadinha do Cenozoico, era da vida recente. Se no nosso tempo curto nós enlouquecermos e destruirmos tudo, nós nos extinguiremos, mas não a vida, não a natureza do planeta. Ela, o que o registro fóssil ensina, em 5 milhões, 10 milhões de anos, vai estar toda recomposta, tão maravilhosa como sempre, muito diferente, mais biodiversa, que cada vez que há uma extinção dessas, os designs, aqui deve ter alguém de design ou de arquitetura, os designs de ponto de partida são mais numerosos. Da primeira vez, só bactérias tiveram que se transformar em todas as formas que a gente conhece hoje. Um episódio chamado Explosão do Cambriano. Da segunda vez, sempre sobram mais baratas, os trilobites e outros, além das bactérias. Besouro, tem mais de 10 mil tipos de besouro, sempre sobra besouro. 5 milhões, 10 milhões de anos depois, está tudo aí. Então, aquela ideia do século XX, de meio ambiente lá, natureza lá, crescimento econômico, combate à pobreza, desigualdade social lá no outro extremo. E o que nós temos que fazer é harmonizar para encontrar um jeito de continuarmos o crescimento econômico, o combate à pobreza, o desenvolvimento social, evitando destruir a natureza do planeta. A natureza do planeta não está nem aí para nós, no tempo dela, o tempo em que ela vive. Para os meus alunos de economia, eu digo assim, brincando, se eu fosse um vendedor de apólice de seguro intergaláctico, eu procuraria planetas em crise ambiental. Aí descobria a Terra, vinha aqui e tentava vender uma apólice de seguro para a natureza. Ela pegava ali e dizia: "Ih, meu filho, não paga um centavo por esse negócio. Eu estou com coceira. Se me encherem o saco, eu me livro da coceira." Aí eu, meio desanimado, começaria a ir embora, a natureza virava para mim e dizia assim: não, volta aqui, você tem bons clientes. Os clientes somos nós. Não se trata de crescer a economia, combater a pobreza, a desigualdade social, para proteger a natureza do planeta. Isso também é um valor, a natureza do nosso tempo. Tem sido parte da minha vida. Estou metido com o bico-leão dourado no WWF, estou metido com ararinha azul, estou metido com um monte de coisa, me abraço com árvore, faço essas coisas todas. Mas isso é porque eu, como ser humano, dou valor a isso. Eu, como ser humano, dou valor ao que eu bem entender, me desculpem a expressão, ninguém tem porra nenhuma a ver com isso. Mas não é esse o problema. O problema é outro. Então vamos lá tentar descobrir qual é o problema que justifica uma frase tão forte quanto aquela que eu comecei, que o momento especial da história, essas décadas agora, são decisivas. E cada um de nós, queira ou não queira, fará parte de uma grande transformação ou da ausência de uma grande transformação e os impactos que virão com isso. Como é que vamos justificar isso? Então, primeiro eu preciso esclarecer quem fala. Eu não sou russoniano, eu não sou adepto do bom selvagem, eu não sou bicho grilo, eu não sou natureba, eu não me pinto de azul para ficar sobrevoando hidrelétrica, embora tenha me dedicado muito às causas ambientais, porque nós vivemos 199.700 anos de vários jeitos. Nós fomos caçadores-coletores, depois, muito mais tarde, descobrimos a agricultura, depois começamos a fazer cidades e diversificar as atividades produtivas de uma maneira incrível. Mas todos esses jeitos, durante 199.700 anos, do ponto de vista da natureza, mesmo a natureza do nosso tempo, era pouco relevante. Até que 300 anos atrás ocorre uma explosão. Podia ter sido antes, tem muito bom livro escrito tentando explicar por que a Revolução Industrial não ocorreu na época do Renascimento, nas cidades italianas. Mas o fato é que ela ocorre na Inglaterra, ali por meados do século XVIII. E é ali que surge esse tipo de vida que a gente vive.
as coisas mudam todas muito rapidamente, muita ciência e tecnologia aplicada ao processo produtivo, a como ganhar dinheiro, como fazer. Ganhar dinheiro passa a ser aquilo que move tudo, a órbita esse mundo do ganhar mais dinheiro passa a, de certa maneira, dominar, conformar os outros mundos que nós vivemos, o afetivo, o familiar, o espiritual, ou o que seja. Mas esses 300 anos, na minha opinião, pelo amor de Deus, eles não resolveram muitos problemas, nós continuamos com muita desigualdade, tem pobreza extrema ainda, e, além do mais, tem o desafio da crise ecológica, que aonde eu chegarei. Mas mesmo com todas essas não soluções, com esses problemas ainda não resolvidos e com um desafio iminente na nossa porta, esses 300 anos, mais do que terem aspectos positivos, no meu modo de ver, eles nos salvaram. A vida era muito ruim, mas muito ruim mesmo. Uma tribo caçadora-coletora, em plena harmonia com a natureza, tem uma expectativa de vida de 40 anos ou menos. A nossa é 80. Alguém aqui quer harmonizar para valer? Ou, desculpem se eu tocar na vida pessoal de alguém, qual o maior drama que pode ocorrer numa família ou para uma pessoa? É quando morre um filho ou uma filha. O resto é só ter paciência que vai acontecer. O avô morre, o pai morre, a gente morre. Há menos de 100 aninhos atrás, todas as mulheres desse auditório, todas elas, teriam filhos e assistiriam filhos morrerem, na média. Karl Marx perdeu 2, Charles Darwin perdeu 3, para falar de quem eu lembro. A vida era muito assustadora. Franklin Delano Roosevelt, num discurso histórico muito famoso, falando do desemprego, eu vou me apropriar só por analogia, ele disse que a maior das liberdades é você se libertar do medo. No caso, ele falava do medo do desemprego, de ficar sem trabalho por causa da crise de 29. Eu vou me apropriar disso para dizer, nós não éramos livres porque o medo era parte da vida de todo mundo o tempo todo. Eu podia estar aqui muito saudável, falando, tal, mas pegava uma friagem ali, tal, patati, tatatá, não sei o quê, uma semana depois eu não estava mais aqui. A criança estava correndo ali, super legal, não sei o quê, comia um negócio estragado, 5 dias depois ela não estava mais aqui. E a gente vivia assim, todo o tempo, 24 horas por dia, sabendo disso. A vida era muito atemorizadora. Talvez essa fosse até a razão dos nossos antepassados serem tão aventureiros, se lançarem ao mar. Eles iam morrer com 40 e poucos anos, não todos, claro, mas na média. Isso tudo mudou. Esses 300 anos, essa explosão de ciência, tecnologia aplicada à economia, fumaça, automóvel, essa bagunça, e a crise ecológica sobre a qual falaremos a seguir, mas esses mesmos 300 anos mudaram tudo. Nós hoje vivemos mais. A mortalidade infantil no Japão é 7 por 1000, no Rio de Janeiro 15, no Nordeste ainda é muitíssimo alta, mas menos. Todo mundo aqui conhece as razões socioeconômicas pelas quais as mulheres brasileiras no século passado tinham muitos filhos. Vida rural, antes dessa urbanização caótica, força de trabalho, filho é força de trabalho, especialmente filho homem, então eu vou ter muitos filhos. Mas isso é verdade, totalmente verdade, mas a gente esquece o outro lado, que é o lado, digamos, darwiniano da coisa, e que vale para as mulheres humanas, mas vale para os mamíferos em geral, para as fêmeas. Se muitos filhos meus, se alguns filhos meus vão morrerem, eu vou ter muitos. Eu vou ter mais filhos do que teria. A vida era assim. Essa explosão toda nos livrou disso. Mas, e esse mais em letras maiúsculas, garrafais, vê como é que eu vou falar desse mais. Quando eu estava escolhendo se ia fazer engenharia ou economia, meu avô, Freund Bessermann, escolaridade formal 0,
vendia tapete na Praça 11, do ombro, depois vendia joias para trabalhadoras domésticas, botou a mão no meu ombro e disse assim: Sérgio, faz engenharia, economia eu te ensino. E ele estava coberto de razão, só que eu só fui descobrir isso 20 e tantos anos, 30 anos depois. A primeira lição que ele me daria, que é a mais importante, é a razão de ser das ciências econômicas, da economia, é que não tem almoço grátis, não tem free lunch, nunca tem free lunch. Para nós, humanos, a vida é linear, a história implica em escolhas. Então, eu encontro o amor da minha vida, significa que eu abri mão de um monte de coisas. Nunca tem almoço grátis. Muito curiosamente, e eu acho que ainda vai ter muito trabalho, muito livro para escrever isso, no caso da relação da economia, da civilização com a natureza do planeta, nós acreditamos em almoço grátis. Os economistas chegaram a teorizar sobre esse almoço grátis. Alguns se atreveram a dizer algo que era, a palavra a gente usa em inglês, o mainstream, que era o fundamento das ciências econômicas, dizendo assim: sempre será possível substituir capital natural, os recursos que a natureza dispõe para nós, por capital humano, por conhecimento, hardware, software, o que for. Sempre será possível. E isso era e, de certa maneira, ainda é a forma como a maioria dos economistas pensam. Mas essa mensagem é mística. É uma lenda. É a ideia de que Deus nos expulsou do paraíso e, imediatamente em seguida, teria se arrependido e mandado o arcanjo Gabriel com uma bandeja, gritando: sirvam-se, sirvam-se. Não é assim. Nunca tem free lunch. E na relação da humanidade com a natureza do planeta, também não tem free lunch, também não tem almoço grátis. Mas nós estamos nos comportando e continuamos a nos comportar e não sabemos se mudaremos a tempo, eu explico esse a tempo daqui a pouco, como se fosse um almoço grátis. Há cerca de 40 anos, 50 anos atrás, surgiram as primeiras preocupações sobre isso. Uma conferência antes disso, aí é história, quem tiver interesse é fácil de ver, e nem importam muito os marcos essas datas que eu vou citar. Mas há 50, 40 anos, começaram, o estado do conhecimento humano, a ciência, começou a ter certas preocupações, que foram ignoradas, com base num argumento ridículo. O Malthus errou, o Clube de Roma errou, todo mundo que disser alguma coisa parecida vai errar. Não é um argumento inteligente. Parece aquele desenho animado do coiote com o Papaléguas. Ele bola um truque espetacular, aí ele quase pega o Papaléguas. Aí depois ele não tenta de novo. Ele parte para outro truque espetacular. Tenta de novo, melhora um pouquinho que você pega ele. Então, com base nessa visão da humanidade de que nós éramos poderosos, nós éramos não imagem e semelhança de Deus, mas deuses, porque é isso que quer dizer sempre será, num ambiente finito, o planeta Terra, sempre será possível substituir todo o capital natural por o que nós produzíamos. É uma mensagem mística, né? Há 50 anos, 40 anos, com base no que a ciência dizia, começaram a ser apresentadas e formuladas e levadas a ambientes como esse e outros, ideias que traziam uma certa preocupação e que sugeriam que não é bem assim. Vamos tomar um pouco de cuidado e vamos dar uma atenção. Desenvolvimento sustentável quer dizer isso, permitir que as futuras gerações não tenham problemas graves causados por essa visão nossa de usar os recursos do planeta, da natureza, como se fossem eternos, infinitos, como se, em linguagem de economista, como se tudo isso fosse bem público. Bem público é quando não tem escassez. Oxigênio é bem público. Se começar a escassear, leva 3 minutos para aparecer flanelinha, R$ 2 a respirada, R$ 2 a respirada.
nós achamos que tudo era assim. E as coisas foram indo. Há 20 anos atrás, de novo, a conferência